Richard Rios fica perto de trocar o Palmeiras pela La Liga, Atlético Mineiro negocia o empréstimo de revelação do Flamengo e Caio Jorge volta ao radar dos europeus. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola. Queria comunicar que esse vídeo é um oferecimento do aplicativo SofaScore. No SofaScore você confere horários dos jogos, tabelas dos campeonatos, estatísticas, tudo tem lá na palma da sua mão. O aplicativo é totalmente gratuito e você pode testar ele sem compromisso nenhum, clicando aqui na descrição. Ainda mais agora que nós estamos em fase de Super Mundial, tem alguns jogos que começam bem tarde. E você, pelo SofaScore, não perde nenhum resultado, nenhuma tabela, ele te ajuda a ficar por dentro de tudo. A edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola vai começar pelo futebol internacional. Nessa quarta-feira, o Barcelona anunciou a contratação do seu novo goleiro. Trata-se do espanhol Juan Garcia. O Garcia, ele tem 24 anos e ele foi comprado de um rival local do Barcelona, o Espanhol. Ele então assinou com a equipe catalã por 25 milhões de euros e firmou contrato até 2031. Isso significa que o Barcelona para a próxima temporada tem 4 goleiros brigando pela condição de titular. O Juan Garcia, que acabou de ser contratado, o Ter Stegen, que está recuperado de lesão, o Chesney, que foi titular em vários jogos importantes da última temporada, e o Iñaki Peña. Juan Garcia havia sido destaque no Espanhol na última temporada após passar 8 dos 38 jogos que disputou na temporada sem tomar gol. Muitos rumores vêm apontando que o atacante brasileiro Rodrigo pode deixar o Real Madrid nessa próxima janela de transferências depois do Super Mundial. Porém, parece que se depender do treinador Xabi Alonso, nenhuma mudança vai acontecer. Ele deu recentemente uma entrevista coletiva antes do jogo de hoje, contra o Al Hilal, e ele acabou deixando bem claro que gosta do Rodrigo e que quer contar com o Raio sim para a sequência do seu trabalho. Olhem só o que o Xabi Alonso disse. Eu sei o que aconteceu com ele. O fim da última temporada não foi fácil para ele. Ele precisou de um tempo para reiniciar. Nós nos falamos desde o primeiro dia, e eu o vejo faminto para contribuir em campo. Vamos fazer ótimas coisas juntos. Então, se o Xabi Alonso já está falando dessa maneira, que conta com ele, que vão fazer ótimas coisas juntos, isso é importante para o jogador. O jogador gosta de se sentir valorizado. E para o Rodrigo isso é ótimo, até porque um dos fatores que contribuiu muito para a queda de rendimento dele no final da temporada foi justamente a queda de confiança. No futebol brasileiro, o lateral direito Igor Vinícius deve trocar de clube, porém continuar jogando no estado de São Paulo. Ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano, disputou só 14 jogos na temporada e acabou comunicando nessa semana ao tricolor o seu desejo de partir para um novo desafio. E no fim, ele pode sair do São Paulo para jogar em um rival, o Santos. Segundo informação do jornalista André Hernan, o Igor Vinícius já tem um acerto encaminhado para ser jogador do Peixe depois dessa pausa do Super Mundial. O São Paulo ainda fez uma tentativa de renovar o contrato do Igor, mas ele estava bem decidido de que queria deixar o Morumbi. A provável chegada do Igor Vinícius é uma boa notícia para o Santos, que acabou negociando o Léo Godoy, que não vinha jogando bem em 2025, então precisam automaticamente de um novo nome ali no setor. Em alta no Flamengo e recentemente convocado para a seleção brasileira, o lateral direito Wesley interessa agora a um novo time do futebol italiano. O time é novo, mas o interessado nele já é um nome antigo. Vocês devem se lembrar que antes do Wesley ter esse boom e deslanchar no Flamengo, ele por muito pouco não foi negociado com a Atalanta da Itália, onde na época o técnico Gianpiero Gasperini queria demais contar com o futebol dele. Pois é, agora o Gianpiero Gasperini é treinador da Roma e quer levar o Wesley para Roma. Foi publicado pelo jornalista Gianluca Di Marzio que a Roma pretende já nas próximas semanas fazer uma proposta oficial pelo Wesley. É um jogador de muita força física, explosão, está agora mais valorizado com 2 convocações seguidas para a seleção. A Roma entende que vai ser um bom negócio buscar a contratação desse jogador.
O Fla, por sua vez, espera pegar uma negociação por ele por volta de 30 milhões de euros, entendendo que é um jogador de potencial para uma posição hoje carente no futebol mundial. Uma revelação do Flamengo que flopou na Europa negocia sua volta ao Brasil para jogar no Atlético Mineiro. Eu tô falando do meia Reinier Jesus, que surgiu no Flamengo como uma baita promessa, esteve no elenco do Flamengo de 2019 e depois foi vendido para o Real Madrid por 35 milhões de euros. Porém, no Real Madrid mesmo, no futebol europeu de uma maneira geral, o Reinier nunca vingou. Chegou a ser emprestado para outros times como o Borussia Dortmund, esteve no Granada da Espanha na temporada passada, mas nunca conseguiu de fato ter sucesso e se firmar. Agora o contrato de empréstimo com o Granada acabou e ele em tese vai retornar para o Real Madrid. Só que o Real não tem a menor intenção de utilizar o meia de 23 anos. E é aí que surge a possibilidade de ele voltar para o Brasil. Segundo informação do portal do GE, o Galo tem interesse no Reinier e negocia já a sua contratação por empréstimo de 1 ano. Pelo Granada na última temporada, os números foram bem tímidos. Apenas 1 gol e 4 assistências em 25 jogos, repetindo também o fraco desempenho que já havia tido no futebol italiano quando esteve emprestado ao Frosinone. É aquilo, o Real Madrid acerta na maioria das contratações, mas não acerta em todas. E o Reinier tá aí para provar isso. Não dizendo que é um jogador que é ruim ou que nunca vai ter a oportunidade de dar a volta por cima. Mas no principal objetivo, que era vingar na Europa, não deu certo mesmo. E não é culpa do Real Madrid, porque ele teve chance até no Borussia Dortmund, que é um time conhecido por lapidar jovens talentos, e também não deu certo por lá. Falando em talento que não deu certo na Europa, eu queria falar agora do Caio Jorge, que é um jogador que na Europa ele acabou não vingando por conta de uma grave lesão de joelho. Voltou para o Brasil, tá no Cruzeiro e tá arrebentando. Tem sido um dos grandes goleadores do futebol brasileiro, especialmente nessa pausa antes do Mundial. Com o ótimo momento vivido no time do Cruzeiro, o jogador de 23 anos entrou na mira do futebol alemão, onde o Bayer Leverkusen está muito interessado na sua contratação. O Leverkusen ainda não fez proposta oficial por ele, mas pretende avançar nas conversas dentro das próximas semanas. O Cruzeiro, por sua vez, não pensa em se desfazer do seu homem-gol de momento. Ele tem 10 gols em 18 jogos no ano, tá numa sequência muito positiva, então a Raposa entende que não faria sentido nenhum fazer negócio por ele por menos de 25 milhões de euros. Lembrando que o Caio ainda tem contrato com o Cruzeiro até 2028. Para encerrar, eu queria falar do Richard Rios, que está muito em alta no Palmeiras, na seleção da Colômbia e, ao que tudo indica, finalmente vai sair do futebol brasileiro para jogar na Europa. Eu tinha até trazido na última edição do Mercado da Bola que o Sporting lá de Portugal era um dos interessados nele. Agora, pinta um outro time na jogada, é um time que está no Super Mundial e que toda temporada joga a Liga dos Campeões. Tô falando do Atlético de Madrid, de Diego Simeone. Foi publicado pelo jornalista Carlos Alemán, da emissora Win Sports lá na Colômbia, que o Richard Rios está perto de ser jogador do Atlético. Ele tem um estilo de jogo que está muito bem alinhado com o que o Atlético gosta, que é um jogador de intensidade, de muita entrega, e o Richard Rios acabou sendo mais valorizado no futebol europeu depois dos ótimos jogos que ele acabou fazendo pela seleção da Colômbia, inclusive recentemente contra a Argentina. Então o Atlético pretende avançar pela contratação dele logo após o Super Mundial, o que deve acabar colocando nos cofres do Palmeiras um valor entre 25 e 30 milhões de euros. O Richard Rios acabou estreando muito bem no Super Mundial, fez um jogo muito bom contra o Porto no último final de semana. Ele tem contrato com o Verdão até 2028, mas o Verdão está ciente de que vai ser difícil manter esse jogador. Ele tem 34 jogos na temporada, 4 gols marcados e 2 assistências. Muito bom jogador, e o que chama a atenção nele é mesmo essa intensidade. É um jogador que participa muito da parte de construção, é firme na marcação e sabe o momento certo de catimbar, de cometer uma falta, finaliza bem de fora da área, é bem esse perfil mesmo que o Atlético gosta. E aí agora eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo foi o segundo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreva e compartilhe.
Então é isso, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!